vamos começar. Para quem ainda não conheci, quem me conhece, me chama Nália, professora aqui da casa. No momento estou no cargo da vice-direção. Quero dar as boas-vindas e explicar um pouquinho para vocês a intenção dessa atividade. Ela veio de uma demanda dos estudantes, né, que comentaram bastante de uma dificuldade de ter as informações sobre que tipo de bolsas são possíveis na vivência acadêmica de vocês, que tipo de bolsa é de assistência, que tipo de bolsa é de pesquisa, que tipo de bolsa é de extensão. Então, houve uma reunião com os coordenadores de curso, com a coordenação de extensão, e a gente pensou em como colocar no calendário da FEBEF um evento que trouxesse essas informações. Tá? Então, esse primeiro evento, esse verão acadêmico e extensão, a gente vai concentrar numa conversa sobre o que é a extensão e as bolsas de extensão. Mas a gente tem a intenção de fazer a primavera, né? Que aí é quando a gente vai falar de pesquisa. Então, essa iniciativa, ela vem atender uma demanda dos estudantes, tá? Essa atividade, então, vai ser mediada, essa mesa, pela nossa equipe de extensão, que é feita pela professora Luciana e por 2 técnicos que estão trabalhando na extensão da FEBEF. E como a FEBEF tem muitos programas de extensão, nós convidamos 2 professoras que coordenam programas de extensão para também dar uma ideia para vocês de 2 programas que a gente tem aqui de possibilidades de atividades, tá? Então, essa intenção, essa edição já está conferindo certificado para vocês. Vai ter várias apresentações aqui. A ideia é que no final a gente possa abrir para perguntas, tá? Para vocês tirarem dúvidas. Aproveitem esse material que está sendo distribuído. Então, é um pouco isso. Eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora de extensão, professora Luciana. Obrigada. Boa noite, quero falar da alegria de estar aqui com vocês, para que a gente possa conhecer mais sobre a nossa extensão, sobre os projetos, sobre a força de trabalho e a potência que a universidade tem, que a FEBEF tem, com o nosso espaço, uma cidade muito educativa e uma cidade que muito tem. Então, quando nós fizemos o e-book, o Leandro e a Elaine reuniram as informações, quando eu abri, eu vi aquele grande número de trabalhos, de resumos e de ideias. Eu fiquei muito feliz, eu acho que ajuda que a gente perceba a dimensão da nossa presença aqui na cidade de Caxias. E para isso, nós vamos começar. Deixa eu pegar no óculos, que eu me enxergo. Agora, o Leandro que vai falar para a gente, né, Leandro? Ele é técnico, né? Ele trabalha no apoio técnico da coordenação de extensão, Leandro Moreira dos Santos, tem graduação em matemática pela UERJ. Oi, gente, boa noite. Como o Luciano acabou de falar, eu sou da matemática, eu vou mostrar alguns números para vocês, mas não precisam se preocupar com a bola cultural por enquanto. Pode passar ali. Para vocês terem uma noção geral, tá, de quantos são os projetos da FEBEF, quantos são os bolsistas da FEBEF e quais são os professores que compõem esse quadro de coordenadores de projeto, tá? Eu fiz um levantamento. Para futuras referências, que vocês saibam, a FEBEF tem hoje 1.116 alunos no total, sendo deles 254 alunos na geografia, 101 alunos na matemática e 761 alunos na pedagogia. Bem, mas como estávamos falando sobre a extensão, existem hoje cadastrados no DPES, como a Elaine mostrou, 58 projetos. Desses 58 projetos, 28 tem bolsa, tem algum tipo de bolsista. Desses projetos que tiveram bolsa, né, eles contemplaram 39 estudantes
da FEBEC. Tá? É importante aqui que eu faça uma distinção. A Elaine falou para vocês que pensem sempre que vocês são alunos da UERJ, não apenas da FEBEC. E esse é um pensamento importante porque existem alunos de outras unidades que entenderam isso e vieram aqui e parte das bolsas desses projetos da FEBEC são ocupados por alunos que são das ciências sociais, da educação do Maracanã, da educação da FFP, né, da geografia do IGEOG, que é muito científica. Então, tenham isso em mente, que assim como vocês podem ir em outros campos para buscar oportunidades de bolsa, de atividade, outros alunos também vêm para o nosso campo buscar oportunidades de bolsa, certo? Pode passar, por favor. Bem, eu falei que existem 58 projetos em atividade hoje. Desses 58, 28 tem bolsa. Quantos são os coordenadores desses projetos? Hoje, na FEBEC, 39 professores coordenam algum projeto de extensão. Tá? Pode passar? A distribuição deles em cursos é a seguinte. Eu tenho 7 coordenadores na geografia, 2 na matemática e 30 na pedagogia. Tá? Pode passar? Como a gente mostrou aqui agora, para vocês buscarem os professores, vocês vão ter que procurar por departamento. Então, eu quis mostrar aqui como é que essa distribuição de projeto por departamento. Tá? Vocês veem que o maior departamento da FEBEC, o DFP, Departamento de Formação de Professores, é o que tem mais bolsas. Por outro lado, a matemática, o departamento de matemática, é o que tem menos projetos. Pode passar, por favor. Bem, daqueles 28 projetos que foram contemplados por bolsa, 19 estão na pedagogia, 5 estão na geografia e 4 estão na matemática. Pode passar, por favor. Bem, e como é que são os bolsistas que tem, né? Qual é o perfil dos bolsistas? Eu tenho 19 bolsistas da pedagogia, 14 da geografia e 6 da matemática. Pode passar, por favor. Bem, aqui um outro reporte que é importante para vocês é sobre o turno. Tá? Eu tenho 11 estudantes da pedagogia que são da manhã e eu tenho 8 à noite que são bolsistas. Na geografia, são 11 de manhã e 3 à noite. Tá? A matemática, como é um curso exclusivamente da manhã, só tem bolsistas que sejam da manhã. Então, não faz sentido dizer. E aqui, eu vou reforçar a minha ideia e até ampliar, de certa forma, sobre vocês serem alunos da UERJ, não apenas da FEBEC. Vocês são alunos da UERJ, vocês não são apenas alunos da FEBEC, vocês não são apenas alunos da pedagogia ou apenas da geografia. Vocês podem ter visto que a geografia é contemplada com um certo número de projetos, mas que existem muito mais bolsistas da geografia do que projetos da geografia. Isso é porque muitos alunos da geografia acabam entrando em projetos que são coordenados por professores da pedagogia. Tá? E vice-versa também. Existem alunos da pedagogia que estão em projetos de professores da geografia e da matemática. Então, vocês não precisam se ater apenas ao seu próprio curso. Vocês podem buscar também coordenadores de outros cursos, com outros projetos que interessem a vocês sobre o tema, certo? Pode passar, por favor? Bem, agora com todos esses números, eu quero mostrar também um pouco para vocês, só um pouco, porque em algum outro momento a gente vai ter a nossa primavera, né? Verão. A gente vai ter primavera depois do verão, não, outono, a maio. No meio do outro semestre que a gente vai fazer. A gente vai fazer na sequência. Tá bom? Só no segundo semestre. Pode pular uma geração.
A gente precisa. Lá não tem 3 estações. Tem perto. Tem, não, eu vou citar que esse ano. Não, tudo bem, não, já citei. Então, a FEBEF tem aqueles 58 projetos de extensão, né? Mas, e no total, quantos são os projetos da UERJ? Os projetos contemplados por bolsa, hoje, são 102, tá? Em quais modalidades? Uma cacetada de modalidade. Eu tenho, no total de bolsistas de alunos da FEBEF, tá? Eu estou dizendo aqui, ó, quantos bolsistas eu tenho na FEBEF no geral? São 151 alunos, tá? Mas desses 151, 146 são alunos da FEBEF, tá? 146 alunos da FEBEF são bolsistas nesses 102 projetos. Pode passar, por favor? E aqui eu falei, né, que a gente tem uma distribuição de bolsas. Bem, eu tenho estágio interno complementar, extensão, iniciação científica, iniciação à docência, monitoria e pró-docência. Tá? Hoje, a pró-docência é a modalidade de projeto que mais concentra a bolsa. Tá? Na FEBEF, ela é seguida da extensão. A extensão é o segundo maior grupo de bolsas que a gente tem. Depois vem, se eu não me engano, a iniciação à docência e, por último, vem a iniciação... eu esqueci. Pró-docência, extensão, monitoria, iniciação científica, iniciação à docência e iniciação científica. Tá? E aqui a distribuição, nesse quadro aqui, ela está não só por modalidade de bolsa, né? Mas vocês podem ver a separação por curso e a separação em manhã e noite. Tá? Mais uma vez, os alunos da matemática ficam apenas de manhã e, portanto, só tem bolsistas de manhã. Mas, na pedagogia, a gente tem um número bem maior de alunos à noite. Pode passar, por favor? Bem, aqui a gente tem naquele momento em que os gráficos enganam o olhar. Tá? A geografia e a matemática, né? Os alunos da geografia e da matemática em cada curso, que tem bolsa sempre, são uma fatia muito grande do próprio curso. Né? 20%, 23% dos alunos da matemática têm algum tipo de bolsa. 22% da geografia têm algum tipo de bolsa. Mas, na pedagogia, esse número, aparentemente, é uma fatia bem menor. Ainda que os bolsistas da pedagogia sejam a ampla maioria dos nossos bolsistas. Tá? Eu coloquei o quadro numérico para vocês terem essa noção. Nós temos, na geografia, 50 bolsistas, na matemática, 24. A pedagogia são 72 bolsistas. Tá? Somadas, a geografia e a matemática são responsáveis por 74. A pedagogia é praticamente metade dos nossos bolsistas. Tá? Ainda que a fatia dele seja bem menor. Pode passar, por favor? Bem, a composição geral, né? Quando eu coloco tanto manhã quanto noite, né? O somatório de alunos da manhã e da noite, eu vou ver que a pedagogia tem apenas 9,46% dos alunos da pedagogia tem bolsa. Tá? Ainda que seja um número absoluto maior, é uma fatia pequena do curso que tem bolsa. Tá? Do lado dos professores, há um esforço para que a gente capte mais bolsa. Né? Do lado da direção, dos técnicos, né? Nós estamos sempre tentando ampliar o número de bolsas da FEBEF. Mas nós não podemos nos esforçar sozinhos. Vocês, alunos, precisam procurar mais essas bolsas para que a gente tenha essa pressão pela demanda. Certo? Quanto mais alunos estão procurando bolsa, a gente vai poder chegar lá no Maracanã e dizer assim, olha, os nossos alunos querem muito participar desses projetos, então, vamos, né?
possibilitar que eles participem. Pode passar, por favor. Assim como eu falei sobre os professores que têm projetos de extensão, eu aqui capturei todos os professores que tiveram algum projeto contemplado por bolsa. E o que significa isso? Quantos são os coordenadores que eventualmente vão levar vocês para o UERJ Sem Muros ou para as exposições, né? Quais são os coordenadores que vão ter algum tipo de bolsa? Nós temos 38 professores da casa que têm algum tipo de bolsa, certo? Pode passar, por favor? A divisão por curso fica na geografia são 5 professores, na pedagogia são 4 professores por bolsa e na pedagogia são 29. Pode passar, por favor? A composição desses projetos na FEBEC, né? Daqueles 102 projetos, 56 são da pedagogia, 31 da geografia e 19 da matemática. Pode passar, por favor? E aqui acabou. E aqui eu vou encerrar só pedindo para botar no Mozilla o primeiro. Não, do lado. E eu tinha colocado o site do FEBEC. Abre o site do FEBEC. Bem, enquanto isso eu vou reforçar aqui para que vocês procurem os professores de vocês para buscar participar mais dos projetos. Não está aqui nessa pesquisa, mas eu posso afirmar para vocês que a gente tem capturado, de maneira mais geral, quantos são os alunos que participam voluntariamente desses projetos, outras modalidades de bolsas externas ao UERJ. A gente foi capturando esses dados todos e tal. E a gente ainda assim viu que existe uma procura relativamente baixa de alunos desses projetos. A gente gostaria de ampliar, né, essa busca dos alunos pelos projetos, para que eles se voluntariem mais, né, para que a gente consiga, tendo essa gama de coisas, gama de atividades sendo feitas, a gente consiga pleitear mais bolsas para a FEBEC. E, nesse intuito, a gente está deixando não só aquele catálogo de projetos que vocês busquem, professores, mas a gente também está deixando essas pesquisas no site da FEBEC. Tá? No núcleo de extensão, assim como vocês encontram o catálogo, baixando mais a página, vocês vão encontrar essas apresentações que nós fizemos, tá bom? E é isso por hoje. Espero que nenhum de vocês tenha morrido com um pouquinho de número. Agora nós vamos compor a mesa com as professoras para que a gente compreenda melhor o que são os programas de extensão, né? Aprenda sobre como é que esse guarda-chuva, né, que as pessoas colocaram aqui, como é que abriga e abarca os projetos. Eu já vou chamar para compor a mesa a professora Maria Tereza Cavalcante de Oliveira. Ela é coordenadora do PIBA, doutora em mestre em educação pela PUC, professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Peraí, licença. Tem colocado aí, gente, nada Foi ele. Vai usar a apresentação do site. Deixa eu saber aqui a página. Não, é o chat. Vou chamar também a professora doutora Clarissa de Arruda. Coordenadora do PROMUD. Ela é doutora em Educação e mestre em Psicologia pela UFRJ, tem especialização em Psicopedagogia, bacharelado e licenciatura em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professora adjunta da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, FEBEC UERJ.
Então, eu passo a palavra agora para a professora Tereza. Foi sim. Ela falou. Poxa, pode apresentar, não tem como. Gente, boa noite a todos, todas. O Leandro, Pimba. Gente, é o seguinte, queria parabenizar a apresentação da Elaine e a apresentação do Leandro, foi muito detalhada e muito informativa, né? Queria destacar que a minha fala vai se concentrar na área das atividades extensionistas e, no caso, a gente vai começar a tratar aqui dos programas que trabalham com atividades extensionistas aqui na FEBEM. A gente tem outros tipos de bolsa, como vocês viram. A gente agora vai falar especificamente do papel da atividade extensionista e como essas bolsas funcionam dentro dos programas, né? Nós hoje temos 3 programas aqui na FEBEF, que é o Promovide, o Pimba e o Procura. A professora Clarissa vai falar do Promovide e eu vou apresentar o Pimba para vocês, ok? Ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente conversa. O que é o Pimba, gente? O Pimba é um programa integrado de pesquisa e cooperação técnica na Baixada Fluminense. É um programa vinculado à FEBEF, centrado em ações extensionistas voltadas ao desenvolvimento de uma formação humana ampliada e crítica, né? Então, a gente tem essa preocupação com o tipo de formação que a gente trabalha no âmbito das ações extensionistas que a gente faz. A história do Pimba é uma história de êxito. O Pimba, na realidade, ele é criado em 92, em 2022, o Pimba fez 30 anos de existência. A gente ia fazer uma grande comemoração em novembro, por conta da recaída da Covid, a gente teve que adiar. Já convido a todos o próximo evento, que esse evento foi adiado para o dia, em torno do dia 3 de maio. A gente vai confirmar isso, vai fazer uma ampla divulgação. Junto com os 30 anos do Pimba, a gente vai comemorar os 40 anos do curso de pedagogia vinculado ao UERJ, que é uma data que vocês podem ver naquela linha do tempo, que está ali na subida da rampa. Assim como a gente também vai comemorar os 15 anos da pós-graduação aqui na FEBEF, e o Dia da Baixada Fluminense, que é dia 30 de abril. A gente vai divulgar proximamente esse evento, tá? Então, o PIB é criado em 92 como um programa institucional da UERJ, vinculado às políticas públicas de interiorização, tendo por objetivo o desenvolvimento de ações extensionistas voltadas à região da Baixada Fluminense. Então, assim, isso é uma das características do PIMBA, a gente atua na Baixada Fluminense. Nossa preocupação central são atividades extensionistas voltadas para as demandas e necessidades da Baixada, os 13 municípios da Baixada Fluminense. Tá? Ele é criado em 92, em 2000 ele vem aqui para a FEBEF. Tá? Desde 92, quando ele foi criado, ele já tinha esse compromisso com a Baixada Fluminense. Eu acho que essa diferenciação ela se faz muito importante. Bom, pode passar. Queria falar um pouquinho para vocês o sentido do que é esse termo extensão, né? Na realidade, esse termo remonta à própria definição do conceito de universidade. Uma instituição, para deter o nome de se constituir uma universidade, ela precisa atender, por lei, né, da Constituição Federal de 88, o tripé da universidade. E esse tripé,
está no artigo 207 da nossa Constituição Federal, de 88, né, que diz o seguinte: as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, uma instituição, para ter a denominação de universidade, ela tem que atender essas três dimensões. O ensino é a sala de aula, fundamentalmente. A pesquisa é exatamente a formação de pesquisadores, isso envolve pós-graduação. E a extensão, que são essas atividades que estão voltadas para interação da universidade com a sociedade em geral. E a gente vai falar agora um pouquinho disso e da definição do que sejam as atividades extensionistas. Pode passar? Bom, essa definição de extensão eu tirei do Plano Nacional de Extensão de 88, né? E ela está citada no Fórum de Pró-Reitores, numa publicação de 2007. Tá? Então, eu vou fazer uma leitura dessa citação. A extensão universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade. A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará na sociedade a oportunidade de elaboração da praxis de conhecimento acadêmico. Vamos explicar isso, né, com mais clareza, né? A universidade produz conhecimento constantemente, né? Seja através da pesquisa, seja através do próprio ensino e seja através da própria extensão, né? A extensão, ela tem essa função de levar o conhecimento produzido aqui dentro para fora dos seus núcleos. Mas não no sentido iluminista, vocês não sabem de nada, então vamos levar o conhecimento a vocês. Não é isso que a gente entende. A gente entende que é uma lógica de diálogo e de escuta da sociedade, né, do contexto no qual a gente se encontra e das demandas e problemas dessa comunidade social na qual que a gente impacta diretamente. Então, assim, a função da ação extensionista é dar voz a movimentos sociais, a movimentos de luta dentro da região, a levar e a receber conhecimento. Então, é uma troca extremamente importante, profícua, na medida em que a gente acaba aprendendo muito mais do que a gente ensina, né? Ainda mais no contexto onde a gente está vivendo um período assim, de grande crise de apatia política, né? A gente está vivendo um momento duríssimo que a gente passou esses últimos 4 anos, onde a gente teve um processo muito pesado de desvirtuamento dos nossos movimentos sociais, de desvirtuamento das organizações sociais, das lutas voltadas para uma maior igualdade, né, na luta contra uma desigualdade social, né? A gente precisa muito da escuta a esses movimentos e aprender com eles e ajudar e ser ajudado no processo de formação que a gente desenvolve aqui dentro e que muitas lideranças sociais desenvolvem lá fora. Então, é nesse sentido que se faz presente a atividade extensionista, né? Então, eu vou próxima, caminhando um pouquinho mais nessa definição, esse fluxo, né, entre universidade e sociedade estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira e regional. Democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade. Uma região como a Baixada Fluminense, como a nossa, é uma região que tem muita carência desse tipo de atividade. E vocês que estão se formando professores, vocês têm que perceber isso. O papel de uma escola pública numa comunidade é um papel que muda a vida de todos os jovens que têm
influência direta dessa escola. O papel de uma universidade pública na Baixada Fluminense tem que ser esse compromisso com uma população que precisa, a cada dia, se preparar, se formar, né, para uma outra possibilidade de vida. Tá? Então, é nesse sentido que a gente percebe essa preocupação, inclusive, da UERJ. A UERJ é uma universidade que valoriza significativamente as atividades extensionistas. Para vocês terem uma ideia, aqui na UERJ, as universidades têm autonomia. Então, cada universidade trabalha a lógica da pesquisa e da extensão de uma maneira. Outras universidades fomentam projetos de pesquisa para professores. Aqui na UERJ, a gente não tem isso diretamente. A gente vai ter isso através de projetos de extensão. Isso é uma política da UERJ. A UERJ tem um compromisso social diferenciado. A UERJ foi a primeira universidade a aprovar o sistema de cotas, né? A UERJ tem uma preocupação com uma política de interiorização, no sentido de tentar levar para o interior do Estado do Rio de Janeiro a presença de universidades públicas. Então, é muito importante que a gente entenda o papel de uma universidade pública aqui na Baixada Fluminense. Isso passa necessariamente pelo papel das atividades extensionistas, tá? Além, obviamente, da formação. Só que essa formação que vocês recebem aqui está impactada também diretamente por essas atividades, né? Pode passar. E aí eu queria explicitar, que eu acho que eu já falei, só vou sistematizar isso, que já está apresentado aí na tela, né? As nossas atividades extensionistas do PIMBA têm um compromisso direto com o trabalho acadêmico e formativo desenvolvido pela FEBEF como um todo. Que são, né? A efetiva valorização da educação pública, a defesa da escola pública, da universidade pública, gratuita para todos, e a excelência de uma formação docente de referência na Baixada Fluminense. Eu acho que esse é o papel fundamental que a FEBEF desempenha aqui na Baixada Fluminense. E vocês que estão aqui dentro, se formando, vocês passam a ter responsabilidade direta por isso, né? Porque vocês vão estar divulgando esse trabalho, vocês vão estar podendo atuar a partir dessa formação de excelência que a gente tanto preza aqui dentro, tá? Bom, os objetivos do PIMBA, né? Então, voltando especificamente para o PIMBA, são dois objetivos principais, eu vou comentar aqui rapidamente. O primeiro objetivo é identificar e desenvolver atividades no sentido de observar demandas e necessidades exatamente da sociedade, né? Desses grupos, das secretarias municipais de educação, de associações de moradores, escolas específicas, né? A coordenação, o PIMBA, tem essa capacidade de ser um instrumento de captação de demandas, no sentido da gente captá-las e aí sim, trazer para dentro do PIMBA e, no segundo momento, o segundo objetivo, né, promover, através de distintas estratégias, uma cooperação técnica para que a gente desencadeie uma série de projetos que se façam necessários, né? E aí a gente vai trabalhar com a lógica de organização do próprio PIMBA. Como o PIMBA se organiza e operacionaliza essas demandas, vamos dizer assim, né? Hoje o PIMBA ele é composto por uma coordenação geral, eu estou na coordenação do PIMBA, e 5 coordenadores de núcleos. O PIMBA é dividido em núcleos específicos de atuação. Que núcleos são esses? Núcleo de cultura e memória, núcleo de história da educação, de políticas públicas e gestão da educação, formação docente e políticas ambientais e territórios. O PIMBA, ele é um guarda-chuva, né, no sentido dele conjugar uma série de projetos de extensão. Então, vários dos professores que desenvolvem projetos de extensão aqui dentro estão vinculados ao PIMBA, no âmbito dessas 5 diferentes áreas de atuação.
né? Então, tem professores desenvolvendo projetos na área de cultura e memória, na área de formação docente, e aí cada uma dessas áreas tem um coordenador que desenvolve junto a concepção dos projetos e divulga, enfim, é dessa forma que a gente está vislumbrando uma forma de atuação mais, que se faça mais presente aqui na Baixada como um todo, né? No momento, o PIMBA conta com um conjunto de 18 professores e técnicos e docentes, aí incluindo docentes internos e externos. Nós temos docentes vinculados a outros espaços, né? Assim como técnicos administrativos também. Pode passar. Vou falar um pouquinho rapidamente dos projetos, né? Dos projetos de fluxo contínuo que o PIMBA desenvolve. São 3 projetos principais. A gente tem o PBF Comemora, que é um projeto, é uma atividade que anualmente a gente sempre desenvolve, que é a comemoração do Dia da Baixada, que é dia 30 de abril, onde a gente agrega vários movimentos aqui da Baixada, trazendo a história da Baixada, trazendo os resgates históricos e importantes desse território, né? Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. 30 de abril, na realidade, foi uma data escolhida por ser a inauguração da primeira estrada de ferro aqui na Baixada Fluminense. E isso trouxe um polo de desenvolvimento enorme para a Baixada. Então, é importantíssimo que a gente que trabalha aqui, vive aqui, a gente saiba dessa história, né? Saiba e mantenha esse legado, né? Um outro projeto que anualmente a gente desenvolve é a JURA, é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, que se dá em parceria com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Brasil, e é muito importante porque é exatamente através dessa parceria com o MST que a gente traz o resgate da importância de a gente pensar a terra, o território, a produção agrícola, né? Todos os problemas relacionados com a terra que estão muito presentes na nossa realidade em todos os sentidos, né? E aí essa parceria com o MST enriquece muito o nosso entendimento do papel do MST hoje no nosso país, né? E PBF Convida, que é também uma atividade de fluxo contínuo, não é anual, é sempre. Todos os professores vinculados ao PIMBA, de alguma forma, atuam nesse projeto, nessa atividade, que é o fato da gente ir em escolas estaduais, divulgar a existência da FEBEF na Baixada Fluminense e convidá-los para entrar na FEBEF, convidá-los para fazer o vestibular, explicar que existem bolsas, que existe possibilidade de permanência no curso. Hoje, um aluno aqui da FEBEF, ele consegue se manter com R$ 1.200, pelo menos, para ele poder estudar. Que é a bolsa de cotas e a bolsa de um projeto que ele seja vinculado, né? Isso dá em torno de R$ 1.200. Eu tenho bolsistas que estão ganhando em torno de R$ 1.800 para estudar, né? Então, é importantíssimo que a gente divulgue essas informações, porque esse jovem que está lá no ensino médio, ele não tem acesso a essa informação. Ele fica completamente... Ele não se acha merecedor de estar numa universidade pública, ele acha que ele não tem acesso a isso, né? Então, é uma coisa extremamente pedagógica no sentido social, no sentido político, no sentido humano. Inclusive, muitos professores do ensino médio não percebem isso, o que é uma coisa extremamente preocupante, né? Bom, pode mais. Ao longo de 2022, o PIMBA desenvolveu várias ações, né? Durante a pandemia foi um período muito difícil para todo mundo e para o PIMBA também. A gente teve que suspender todas as atividades previstas, né? Por conta da pandemia, da Covid. E ao longo de 2022, a partir de junho, a gente começou a fazer atividades presenciais e aí as reuniões de estudo, oficinas, rodas de conversa, palestras. Inclusive, se vocês tiverem demandas específicas, procurem o PIMBA,
né? De repente, um grupo de estudo específico sobre um determinado tema, ou, de repente, vamos pensar numa sessão de cinema para debate, né? Coisas que, efetivamente, vocês se interessem, que vocês acham que haja uma demanda, que vocês se articulem, se organizem, a gente pode viabilizar isso, né? Então, reuniões de trabalho, foram 7 projetos de pesquisa na área de História da Educação na Baixada. A professora Amália é uma das coordenadoras dos projetos, então tem um projeto junto com o CEPEMED, que é o Centro de Memória aqui do de Caxias, onde a gente faz um trabalho escaneando documentos históricos relacionados à história da Baixada Fluminense, né? A gente tem um conjunto de documentos preciosos da história dos centros acadêmicos aqui na FEBEF. Quem não tem tema aí de TCC, comece a pensar nisso. Olha que coisa bacana, você estudar o movimento político envolvido no centro acadêmico aqui da pedagogia da FEBEF, né? Desde os seus primórdios, né? A gente tem uma série de documentos históricos sobre isso. Oficinas voltadas para o tratamento da documentação histórica, acabei de falar, como o CEPEMED, Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação. A gente tem essas parcerias com instituições externas, né? 2 grupos de estudo de longa duração, a gente tem funcionando hoje um grupo de estudo sobre pedagogia histórico-crítica, que é uma parceria com a UniOeste, que é uma universidade estadual do Oeste do Paraná. Pedagogia histórico-crítica é uma teoria desenvolvida pelo professor Demerval Saviani, que é fundamental e importante na formação de qualquer educador, né? E um grupo de estudo sobre Antônio Gramsci e educação. Antônio Gramsci é um intelectual de referência da área da teoria crítica que nos ajuda a pensar o papel da escola, o papel do intelectual, o papel do Estado, o papel de uma política pública de educação. Bom, também fizemos concepção de projetos de intervenção na área de gestão, projeto de reformulação da logomarca do PIMBA, né? O PIMBA está mudando o seu site, vai mudar, por isso que eu também não trouxe o site aqui ainda para apresentar, que a gente está em processo de elaboração, através de um projeto que a professora Amália ganhou, a PQI, a PQ1, né, que a professora Amália conseguiu, e a gente conseguiu, através desse projeto, uma verba para reformular o site do PIMBA, isso está encaminhado, assim como a gente também teve um outro projeto de financiamento, conduzido pela professora Juscelene, que a gente conseguiu novos equipamentos, novos computadores para o PIMBA. Então, assim, a gente está muito animado. Assim, esse ano a gente pretende dar encaminhamento a várias outras frentes dentro do PIMBA, e a gente quer aqui reforçar o convite para vocês irem ao PIMBA. O PIMBA fica ali naquele outro prédio, subindo a escada no 2º andar, é uma sala que fica ali. Então, que vocês possam ir lá, que vocês possam trocar com a gente demandas, questões, solicitações. É muito importante que a gente possa escutar vocês e, obviamente, cada projeto desse vinculado à PIMBA envolve bolsas, né? Agora, como a Elaine comentou, até o dia 1º de abril, a gente vai ter um processo significativo de seleção de bolsas, porque a gente vai ter o resultado da aprovação dos projetos de extensão que foram enviados pelos coordenadores ano passado. Então, várias bolsas vão surgir até 1º de abril, em torno de 1º de abril. Então, fiquem atentos, porque dia 22 é o reinício das aulas. Eu espero que exista tempo hábil para a gente fazer a divulgação dessas bolsas e o processo de indicação e seleção dos bolsistas, tá? Então, é isso. Obrigada. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Muito bom. Agora eu vou passar a palavra para a professora Maurícia. Ela vai falar para a gente sobre o convite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que a FEBEF tem para oferecer. Eu sou Clarissa, sou professora de Educação, Linguagem e Conhecimento, que são as disciplinas que discutem
as relações entre psicologia e educação. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, altura do queixo, uso óculos, tenho olhos castanhos, tenho baixa estatura, 1,56 m. Estou usando um vestido verde água, florido, e sandália bege. E é importante começar minha fala assim, porque estou coordenadora do Promovide, que é o programa Movimentos Sociais de Diferenças em Educação, desde 2021. E esse programa tem pensado, né, em todos os seus núcleos as questões relacionadas à inclusão escolar, à inclusão social de todas as pessoas. Então, a gente precisa marcar, né, valorizar, imaginar a presença de todas as pessoas em todos os espaços. Né? A gente até tinha combinado, né, de fazer essa descrição, mas a gente está caminhando ainda em passos de formiguinha, e é assim mesmo, né, na sociedade, porque inclusão é algo ainda muito novo. Tenho certeza que se nossas alunas com baixa visão estivessem sentadas aqui essa noite, todo mundo ia se lembrar de fazer isso, mas hoje elas não estão. Bom, então esse é o site do Promovide. Ele é um site também que a gente precisa dar uma atualizada, mas ainda não conseguiu fazer isso. Baixa um pouquinho, Leandro, por favor. E aperta o Leia Mais. Obrigada. O Promovide é um programa recente, ele está oficial desde 2019, mas, na verdade, ele já existe na FEBEF desde 1997. Antes era o NEC, Núcleo de Educação Continuada, que tinha como principais objetivos discutir, né, pensar a formação inicial e continuada nas temáticas dos direitos humanos, da diversidade, né? Então, a gente manteve essa ideia central do NEC. Hoje a internet não tá ajudando muito, mas não tem problema não. Agora foi. Tá. Ok. Agora eu já falei. Agora, sobe lá para os projetos, por favor. Nós temos atualmente 5 núcleos, cada um se especializa numa temática. Clica lá naquele da cirandinha primeiro ali das crianças. Obrigada. Que é o GIF, é o Grupo de Estudos sobre a Interpenetração de Espaços Formativos, coordenado pela professora Vânia Gonzalez. Esse núcleo, esse grupo tem pensado a importância dos espaços não formais de educação e o quanto eles podem contribuir para a gente repensar a educação formal, para que a gente possa, nas escolas, construir outras relações com os diferentes saberes escolares, curriculares e não curriculares, né? A professora Vânia, inclusive, ela ganhou, foi uma das contempladas com o edital de Prodocência. Ela está com vários bolsistas de Prodocência, começaram já a pensar ações para esse ano, ações extensionistas em parceria com 3 escolas municipais próximas aqui da FEBEF, e também em parceria com instituições dos movimentos sociais, para que possa acontecer essa dobradinha, né, e essa troca de conhecimentos entre educação não formal e educação formal. Pode voltar lá, por favor. O de baixo ali. Isso. O professor Alexandre Ribeiro tem pensado o tema das relações étnico-raciais e educação, discutindo a organização histórica do sistema escolar brasileiro e também a implementação das 2 leis, né, de 2013 e de 2008, que tornam obrigatórias as discussões sobre a história da África, cultura afro-brasileira, cultura africana, história dos povos indígenas, culturas indígenas, pensando junto, né, com as escolas, com os educadores, de que maneiras
a gente pode efetivar essas discussões nos espaços escolares de uma forma sistemática, cotidiana, aprofundada, como deveria ser para que a gente possa combater o racismo e todos os preconceitos, né? Pode voltar. Professora Rosângela Malaquias tem um núcleo chamado Afrodiásporas, é um núcleo de pesquisas sobre mulheres negras, cultura visual, política e educomunicação em periferias urbanas. Esse grupo reúne pesquisadores de muitas instituições nacionais e internacionais para pensar o protagonismo negro no cinema, o protagonismo negro no meio acadêmico, a presença das mulheres, o papel das mulheres e das mulheres negras nos diferentes espaços. E ela tem desenvolvido muitas ações de organização de eventos, né, de difusão de conhecimento científico nessas temáticas, e as bolsistas dela, inclusive, já participaram de apresentação de trabalho na Inglaterra, em congresso internacional, então ela tem feito um trabalho bem bacana. O NEPIE é um núcleo de estudos sobre povos indígenas, interculturalidade e educação, coordenado pelas professoras Kelly Russo e Gabriela Barbosa. Esse núcleo tem pensado a educação indígena, não só educação nas aldeias indígenas, mas também tem pensado a presença de indígenas nas escolas, nas universidades, as discussões também, a partir da lei de 2008, das culturas indígenas dentro das escolas. E também, como uma das coordenadoras é a professora Gabriela Barbosa, que é do Departamento de Matemática, há projetos de extensão específicos para pensar a educação matemática de crianças indígenas. Eu vou mostrar rapidinho um pedacinho de uma apresentação, aquele link ali de silêncio, que foi elaborada por uma bolsista da Kelly, a Bruna Avelino, para participar do UERJ Sem Muros, da mostra de extensão na época da pandemia, porque naquele momento as apresentações foram online, né, não teve apresentação presencial lá no Maracanã. E ela vai falar um pouquinho de algumas ações nas aldeias Guarani, duas aldeias Guarani. Da lei de promover uma melhor absorção dos conteúdos através das atividades interdisciplinares, definir mecanismos de estrutura política pedagógicas para contribuir no envolvimento da comunidade, com a finalidade de integrar valores culturais. As principais comunidades da aula são a aldeia Mata e a aldeia de Guarani, Céu Azul e Biá. As atividades realizadas nessa aldeia são construção de projetos pedagógicos, desenvolvimento de atividades físico-motoras e cognitivas com as crianças dentro das aldeias, através da sua cultura, construção do site OPR e reuniões quinzenais para as discussões das temáticas. Aqui são alguns exemplos. A próxima atividade a ser realizada é a construção do livro infantil feito na com a aldeia Mata Verde, Bonita e Céu Azul. A importância do projeto é a construção do projeto é importante, pois ele debate tematicamente na dando comunicação também. Então, tem uma visão descolonizada, não dando possibilidade de aprofundar no forma de desejo. Aproveite e acesse o nosso site. Tá ligado?
O site OPERJ já está em funcionamento, tem muitos materiais lá, eles colocam também notícias sobre questões indígenas, vale a pena conferir. Um outro projeto de extensão, vou deixar aí, um outro projeto de extensão que foi desenvolvido também por esse núcleo, dizia respeito à inclusão de crianças refugiadas nas escolas municipais aqui de Duque de Caxias. Não sei se vocês sabem, mas nós temos muitas famílias congolesas aqui em Caxias, e essas crianças frequentam as escolas, né? Então, durante um bom tempo, alguns professores aqui da FEBEF se debruçaram sobre isso, pensaram, estiveram lá nas escolas acompanhando como é que se dava esse processo de inclusão. E aí eu queria mostrar rapidinho, lá no... Engraçado, será que você fechou? Era um outro link do YouTube. Ah, é esse mesmo, obrigada. Um vídeo que foi elaborado a partir desse projeto, na verdade foram 2 vídeos, né, sobre essas questões. O primeiro episódio era acompanhando uma família congolesa, e esse segundo episódio é esse depoimento da Querene, que é uma jovem, que vai falar bastante de como é que foi esse processo inicial dela de ir para uma escola brasileira, questão da língua, e principalmente o quanto de preconceito, de racismo que ela sentia, que ela recebia dos colegas, né? E ela conta isso muito assustada, né? Muito preocupada, porque ela dizia: são estudantes negros como eu, têm a mesma cor que eu tenho, e me tratam mal porque eu vim da África, né? Então, ela denuncia, né, a ausência de um trabalho na escola para repensar essas relações, né, e a questão da valorização e do pertencimento desses estudantes. Inclusive, a Kelly me contou que esses episódios eles vão ser usados numa ação esse ano, de formação continuada com professores e professoras aqui da rede de Caxias, justamente para que isso possa ser visto, né? Um outro projeto que a gente teve também no Promovide, que eu fiz parte, era o Diálogo sobre Inclusão e Mediação. Foi um projeto que durou de 2016 até 2021, e a gente realizou muitos cursos de extensão, participou de eventos, publicou artigos para pensar a inclusão de crianças com deficiência. Era um projeto coordenado pela professora Giovana Marafon. E em 2021 a gente acabou finalizando o projeto, em parte por conta da pandemia, e também porque ela foi ampliando um pouco a sua área de interesse. Ela continuou interessada na inclusão de pessoas com deficiência, mas pensando também adultos com deficiência na Baixada Fluminense. Coloca lá o período clique. Não, era um outro do Giovana, dos Giras. Não está aí. Estava no link fora, porque se a gente ainda não conseguiu colocar dentro do site. Não, deixa eu falar. Eu falo, não tem problema não. É porque está no meu zap. Entendeu? Ele não está disponível, né, ainda. O técnico não conseguiu colocar. Aí a Giovana, né, começou a se interessar por esse tema. Achou? Bom. Por esse tema mais amplo, e pensando também de uma maneira interseccional, né, a partir do conceito de interseccionalidade, que diz respeito a como que pessoas que se enquadram em diferentes grupos sociais, né, se identificam em diferentes grupos sociais, o quanto que esse pertencimento a diferentes grupos afeta e modifica a relação das demais pessoas com essa pessoa, né, e dela com o mundo. Por exemplo, né, uma criança com deficiência, então, né, que se encaixa nessa categoria das pessoas com deficiência, se ela vem de uma família de classe alta, né, uma família com recursos,
ela vai viver a deficiência de uma maneira muito diferente de uma criança com deficiência da periferia, né, da classe popular, que possivelmente vai viver a deficiência de uma maneira muito mais difícil, né, porque não vai ter acesso a recursos, não vai ter acesso a possibilidade de se desenvolver como deveria, né, e como teria direito. Tá? Um outro exemplo, né, uma mulher negra com deficiência vai viver na nossa sociedade preconceituosa de uma maneira muito diferente de um homem branco com deficiência. Né? Então, ela vai pensar essas intersecções, né, e o quanto isso afeta a vida das pessoas. E aí, ela, a partir daí, né, ela já estava com um grupo de estudos pensando nesses temas, discutindo esses temas, e ela prepara, né, esse projeto de extensão, que começou no passado, que é o Gírias Fabulosas, que tem como principal ação a produção de podcasts para difundir, para ajudar a nossa sociedade a refletir sobre esses temas. E ela tem pensado esses podcasts de uma maneira completamente acessível para que... Oi? E já estão disponíveis, né? Já estão disponíveis. Acho que dois ou três episódios já. 4 já. Bom. E são acessíveis para toda e qualquer pessoa, né? Então, tem se preocupado com isso e estudado isso, como tornar, né, essa difusão do conhecimento acessível. Outros projetos que já passaram pelo Promovit, vocês devem estar percebendo aí que existe um fluxo, né, natural de projetos que entram, que saem, que começam, que finalizam, né? Então, a professora Flávia Caissal, por exemplo, tinha projetos vinculados ao Promovit, pensando a inclusão também de crianças com deficiência. Ela saiu do Promovit, mas ela continua com o laboratório LED, que é um laboratório que pensa, né, e projeta materiais didáticos adaptados para crianças com deficiência. Fica ali no 2º andar. Quem quiser dar uma olhada pode ir lá procurar as bolsistas dela. Pode pegar emprestado material, tá? Um outro professor também que participou do Promovit foi o Ivan Amaro, que discute o tema da sexualidade, do gênero. Não está mais no Promovit, mas continua pesquisando essas temáticas, realizando projetos. A gente, assim como o PIMBA, o Promovit tem muitas parcerias externas e internas, né? Uma das parcerias externas mais recentes é com o CEASB, que é uma ONG, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. A gente desenvolveu já algumas ações, ano passado, ano retrasado, na pandemia com lives, curso de extensão, ano passado com 2 rodas de conversa presenciais aqui na FEBEF. Estamos agora organizando um dossiê, que é um caderno especial, né? Só sobre a temática que a gente tem nesse debruçado, que são as pesquisas nas periferias e as pesquisas realizadas por pesquisadores e pesquisadoras periféricos, né? Então, a gente vai lançar no meio do ano, na revista Periferia, que é uma revista aqui da FEBEF, do programa de pós-graduação da FEBEF, uma revista que está disponível online. Se jogar no Google Periferia FEBEF já encontra, todos os artigos estão lá disponíveis gratuitamente. E a gente vai também publicar esse dossiê no meio desse ano. Além disso, né, em relação a parcerias internas, nós temos também várias, com a Rádio Caxinauá, do professor Pedro Albim, que tem muitos projetos de extensão, colaborado com o Laboratório Audiovisual da professora Linda, que estava por aqui até há pouco tempo atrás, ainda está maravilhosa. Tem muitos projetos de extensão, né, tem tido um papel importantíssimo aqui na Baixada, para a difusão do conhecimento audiovisual, da produção audiovisual, e a gente sempre conta com esses laboratórios para desenvolver também algumas das nossas ações, né? É isso. Bom, agora a gente pensou um momento de ouvir vocês, né? As dúvidas, as perguntas, né? O que vocês sentiram, o que vocês não sabiam, passaram a saber.
vocês querem aprofundar em relação ao que foi dito, tem um ponto claro. Eu ouvi vocês que a gente pode planejar os nossos próximos passos. Alice, você viu falar um pouquinho? Eu queria passar o curso do doutorado. Ah, sim. Ah, seria ótimo. Seria ótimo. E a gente... Acho que enquanto acessa o vídeo, vocês querem fazer alguma pergunta? Eu queria só fazer um comentário, né, que eu já tinha até comentado com alguma professora que tem tanta gente aqui que não conhece a FEBEF, né, e agora eu descobri que tem um projeto que é o Oeste Convida, né, e achei interessante. FEBEF Convida. Achei interessante, porque até não me lembro exatamente quem foi que eu comentei. Tem prospectos lá na secretaria, você pode pegar e fazer. Mas sabendo que tem um projeto assim, fica muito mais viável, né? De a gente poder ir às escolas e divulgar isso diretamente, porque eu falo com algumas pessoas, mas parece que é bastante. Né? Porque a gente não reconhece, passa aqui, eu isso não. E é verdade. E esse outro prédio ali, aquele redondo que vocês estão falando, o segundo andar, Ali. é esse redondo? Mas é falácia que fala aqui. Então, esse daí eu estou descobrindo hoje o que é. Eu sempre passava ali por isso. Inclusive, eu já entrei ali, já perguntei e falado, não entendi nada. Hoje foi mais esclarecido essas informações, né? E eu vou lá para conhecer mais. Muito bom. No corre-corre, muitos de nós entram, né, e vai para a sala, ou administrar, ou recebe a aula e vai embora. Né? Não tem esse tempo para conhecer o que acontece. Mas essas pessoas falam assim, a gente fica aqui, eu falo, o que serve? Porque não sabiam falar, eu fiquei assim, depois eu vi. Uma outra coisa que a gente está pensando é ir nas salas de aula no início do período falar do piso. Porque a gente, acho que a gente pode fazer isso, né? A gente ir em sala de aula e falar. E só mais uma coisa, tem limite de idade para entrar nas bolsas? Não, lógico que não. Agora, assim, que não tenha bolsa para todo mundo, quer dizer, no momento pode ser que não tenha, mas existe o voluntariado também, entendeu? Assim, de repente você pode entrar como voluntária, no primeiro momento que aparecer a oportunidade da bolsa, você entrar na bolsa. Então, assim, é importante que vocês tenham uma cultura diferente de informação disso, que vocês fiquem antenados, né? E aí, quanto mais possibilidade de projeto os professores também desenvolverem, mais possibilidade de bolsa a gente vai ter. Tá? Então, existe também a oportunidade de gente que não está necessariamente, não tem mais bolsa, mas isso não impede você de participar de um projeto extensionista, de uma atividade extensionista. Você ir com a gente numa escola de ensino médio, falar da FEBEF, conhecer os alunos, que eu acho que é uma experiência riquíssima. E a gente recebe certificado. Sim, a ACC, a gente fornece, tem a carga horária da ACC, que é uma coisa importante para a sua formação, né? Além da gente poder fornecer uma certificação para você. E quem recebe o auxílio permanência, ele não impede que o aluno concorra às demais bolsas. Ele só não pode ocular só duas bolsas, mas o auxílio permanência pode. Vou passar a palavra. Obrigada. No caso, também eu tenho pergunta, esse voto, matemática, no caso de mostrou os dados, em relação à procura dessas bolsas, né? Assim, voltando um pouco essa questão que nós tivemos com a pandemia, não foi devido a isso, e também a divulgação também disso, porque assim, eu entrei no período de 2020, um período muito complicado para todo mundo. Eu praticamente entrei aqui no escuro. Eu estava comentando aqui com a colega. Você entrou na tela, né? Isso. Não, escuro mesmo, gente. É minha primeira graduação. Então, assim, você está totalmente perdida. Mas o seu contato na tela. Participando sempre de algumas reuniões, aquela confusão toda, para procurar se entender o que é se iniciar e
Então, você estava comentando com ela. Eu me senti aquilo na faculdade no ano passado. Começando a caminhar, mas assim, muito crua na coisa, procurando participar disso tudo, porque a gente precisa desse conhecimento, até porque, como eu já expliquei, a minha primeira graduação, então a gente praticamente não sabia nada. Você tinha que fazer ACC, você tinha que participar de projetos, eu não sabia. Então, assim, eu comecei a caminhar, ter conhecimento disso tudo no ano passado, no meio do ano passado para cá. E até seria interessante se vocês pudessem, no próximo período, todos os alunos que estão no fazer esse tipo de convite também para eles, porque, assim, para mim foi difícil, daqui a pouco eu vou sair, assim, vou me perder algumas coisas, mas eu estou tentando correr na frente do lado, mas é algo que é necessário para a gente, porque muitas das vezes a gente não sabe desses projetos, às vezes você também está começando a querer procurar algo que você, às vezes, escrever um TCC, e é bom participar desses projetos, porque a gente cria um leque bem amplo para você ter esse conhecimento. Bom, eu sou professora aqui, dando aulas normalmente de cultura local e global, 2, 3, 4, trabalho só para até o 3. E a gente trabalha muito, tem um laboratório aqui de audiovisual colaborado, né? E a gente trabalha também com toda a parte de multimídia e educação. E no laboratório a gente estuda um pouco a formação, o uso do audiovisual e da tecnologia na formação dos professores. E para isso a gente produz vídeos, a gente faz documentário, faz programa de televisão e dá oficinas tanto para os nossos bolsistas, quanto para os alunos, quanto para o público externo. Tá? De vez em quando vocês vão ver alguém aí passando por aí, com a cadeira colaborado, carregando uma câmera, fazendo entrevista por aí, hoje mesmo de manhã, na hora do almoço, eles estavam fazendo um pouco fala para um vídeo que a gente está fazendo sobre o que é o BCE. Então, a gente pega alguns temas e vai desenvolvendo a partir de uma metodologia de práticas criativas. No laboratório, a gente até, não sei como é que vai ficar agora em 2023, mas a gente tinha 9 bolsas, né? Tinha bolsa de monitoria, tinha bolsa de ENC, bolsa de iniciação à docência, iniciação científica e 2 bolsas de extensão. E todas as bolsas, tanto de monitoria quanto de extensão, trabalham com, a gente faz uma capacitação de produção audiovisual. A primeira coisa que faz qualquer bolsista que entra no laboratório é aprender a usar a câmera, a usar microfone, como é que faz um vídeo, como é que faz um roteiro, tudo que você pode aprender. A história do cinema, o que é o cinema, o que são os meios de comunicação, como é que funciona o computador. A gente faz umas coisas assim, meio malucas lá no laboratório, o pessoal e a sala fica aberta para quem quiser usar, para fazer pesquisa, para ver filme. A gente tem uma televisão lá, de vez em quando a gente passa os filmes. É um lugar que está em constante movimento e uma constante integração. Né? A gente tem uma camiseta, quem ganha a camiseta do laboratório faz parte do time do laboratório, faz parte do laboratório. Então, a gente diz que é um laboraviano. Né? Quem é do laboratório é um laboraviano. E assim, você ter acesso ao audiovisual, você produzir o audiovisual, é uma forma diferente de você, por exemplo, dar aula, aprender a fazer. Então, para falar melhor, eu acho que se eu passar o vídeo aqui, os próprios bolsistas falam sobre o que eles falam. A gente tem a metodologia das práticas inventivas, tá? O laboratório é um laboratório de recurso audiovisual que visa a produção de programas a partir de projetos desenvolvidos tanto por alunos quanto pela comunidade. E ele também
tem a preocupação de formar um futuro professor para além dos livros e quadros, né? Mostrando que existe um mundo por trás do audiovisual. Como eu sou professor na Prefeitura do Rio, eu acho muito interessante os recursos audiovisuais em sala de aula, para ajudar na alfabetização de crianças. E nesse mundo, nessa era tecnológica, eles ficam fascinados com isso. Os professores têm meio que competir a atenção dos alunos com os telefones e em si com a sala de aula, né? Que é o quadro, o giz, essas coisas. E hoje em dia isso não é tão atrativo quanto o celular, quanto o computador. Então eu acho muito interessante fazer essa integração. Podem utilizar novos métodos com a tecnologia, ajudando eles a até mesmo ensinar os alunos. E a gente trabalha exatamente essa parte de você saber como fazer um vídeo, quais são as etapas, como é que você faz a pesquisa para fazer um vídeo, porque veja sempre quando pronto para a gente falar sobre o programa, você antes de preparar a pesquisa para eles irem filmar o foto, que é o conteúdo. Então, eles preparam o conteúdo, eles mesmos, eles saem para a rua para filmar, eles voltam para a escola para editar, e depois eles botam no YouTube para compartilhar. Cada um da turma com um amigo, né? Cada um com o seu vídeo compartilhando no vídeo. E esse é um processo, assim, é uma aula diferente. A nossa visão da energia foi muito boa. Vimos muitas experiências que mostraram por todas eu contradigo a natureza. A água é um recurso bom que pode acabar. Você, Natália, deveria ter ido. De nada, dormi até mais tarde porque escutar bonito. Tchau, Ney. Tô de saco cheio para minha casa. Quem é você? De onde veio? Eu sou a filha do planeta distante. Vai embora. Vem aqui porque como você vai do seu planeta. Gente, o que pode acontecer com ele? Não quero saber de nada. Vai embora. Hoje meu planeta está poluindo. A energia está cara. Por isso não podemos usar. Não tenho nada a ver com seu planeta. Vai embora. Onde você está falando? Não te perdi. Onde você foi? Onde você está falando? Não te perdi. Onde você foi? Onde você está falando? A prática é o top de linha, digamos assim, do barato. Porque a gente não está, propriamente, a gente não entra na teoria. A gente vai aprender na teoria conforme a gente vai desenvolvendo a ideia da prática. Então fica uma coisa mais divertida, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais empírica, né, que torna mais atrativo, né, de estar aqui. Com esse projeto, cada um idealiza alguma coisa a ser feita através do trabalho da professora Lita nas várias disciplinas, né? Disciplina de cultura, disciplina de multimídia e educação, e vamos desenvolvendo isso, e o barato de tudo, mais interessante, é que quando eles começam a mexer nas ilhas de edição, né? E que eu vou monitorando essas atividades com eles, eles vêm e começam a interagir uns com os outros através dessa, digamos, metodologia de transferir conhecimento. Eles transferem conhecimento de si, entre si.
Acho muito bom, tudo bem. Mexendo, pondo em prática mesmo, pesquisando vídeos no YouTube mesmo, tutoriais, videoaulas. Eu consegui baixar todos os programas que eu uso na minha casa, então eu posso praticar em casa sem estar precisando me deslocar para outro lugar. O papel não seria ensinar, seria transferir o conhecimento e fazer com que eles se percebam os seus conhecimentos e troquem entre eles, né? E assim a gente também vai aprendendo com ele. Ao mesmo tempo que foi bem legal por conta da proposta, foi difícil em relação ao aprendizado no investir nos equipamentos e nos programas. Mas agora, com a ajuda dos bolsistas mais antigos, eu consigo desenvolver o trabalho com mais isso. Foi assustador, porque até então eu conheço de câmera celular. Uso o webcam, por exemplo, agora uma máquina mais moderna que dá para grava, dá zoom, aí tem toda uma iluminação, foco, quadro. É muito complicado, mas foi bem legal. Então, em 2014, nós fizemos uma oficina com os alunos do Colégio Aquiles de Araújo, e esse período estamos fazendo com os alunos do Colégio Urbana, e estamos realizando 3 oficinas, uma no laboratório de som, uma de rádio e uma de vídeo. Mas até o celular, eu amo sim, eu tiro bem de boa. Adorei, pessoal, vamos continuar. 10 aulas, cada uma. O André vai dividir o grupo em 6 pessoas por oficina. O Ricardo vai depositar com gente. Qual são as primeiras oficinas de vocês? Das 10 aulas. Vai ter que estar 6 na rádio, 6 na multimídia, aprendendo a usar a câmera, a editar. Uma rádio vai criar o programa, vai apresentar o programa, vai ajudar na transmissão do programa. E o outro a gente vai depois aprender com o outro, a fazer blog, a fazer site, a fazer jogos. Acredito que seja a parte mais divertida elaborar no esse processo das oficinas, né? Eu consigo perceber essa diversão de estar junto com os jovens, né, da oficina do CRAS e também que passou no Aquino, que é muito interessante ver a perspectiva deles, né, do que eles veem como televisão e o que a gente oferece, que é uma coisa totalmente focada nos bastidores, atrás da câmera, para as crianças, né, ou para os adolescentes que participaram. Foi algo inusitado, foi algo diferente, algo que eles não pensaram, algo que eles se animaram a fazer, né? Produzir o vídeo deles, né? Realizado por eles, o vídeo de terror, ou qualquer outro vídeo que eles, vídeo do stop motion, de massinha, né? Que eles interagiram muito bem.
Esse é o trabalho que a gente está fazendo. No momento, a gente está dando uma oficina para os alunos da escola de Imbariê, são 15 alunos e professores. Eles vêm para cá 2 vezes por semana, e agora vai estar todo mundo de férias, né? E eles estão aprendendo a fazer agora, o primeiro trabalho que eles fizeram foi um vídeo de ficção. E na próxima, em maio, eles vão começar a fazer a oficina de documentário, onde eles vão fazer um documentário sobre o próprio bairro. É o bairro que eles vivem. Então, essa possibilidade que tem, entendeu? A gente documenta todos os trabalhos que a gente faz. Por exemplo, o pessoal que faz a aula de cultura local e global já gravaram documentário, já gravaram poesias, performances. Todos eles integram, né? A gente procura integrar o vídeo na própria aula, né? Na aula que eu dou, normalmente. Então, vai procurar, vai dar uma entrevista, vai procurar um lugar. Então, essa possibilidade que a gente tem de usar a tecnologia como uma formação tanto para o professor, que a partir daí ele começa a interagir muito mais com o próprio aluno, quando para o aluno, ele começa a sair de dentro da sala de aula e interagir com outras pessoas. E quando você vai fazer um vídeo, por exemplo, você tem que tomar uma série de providências que obrigam você a entrar em contato com o mundo lá fora, que é tipo pedir autorização, conseguir um transporte, falar com as pessoas, perguntando, a gente pode fazer isso, não pode fazer, podemos gravar aqui. Então, é uma forma muito rica, tanto de você aprender, tomar contato com a tecnologia, quanto de você crescer mesmo em termos de integração com a sua comunidade. A gente está aqui agora, o relatório das bolsas, eu não sei quantas bolsas eu vou ter, mas eu vou, quando eu souber das bolsas, eu vou fazer um chamado. E espero que vocês gostem e queiram participar lá do laboratório. Ótimo. Agora aquela de massinha. Mas eu sou de massinha. Então, gente, podemos encerrar? Alguém quer fazer mais alguma? Ela tinha levantado uma mão, já descantou? Bom, pessoal, peguei aqui de volta a palavra para agradecer. Vou agradecer, assim, dialogando um pouco com a colega aqui, que falou dessa experiência. Ainda deixamos. Oi, pessoal. Estão aí. Estão de tudo. Fico aqui. Bom. Mas é o seguinte, eu quero agradecer as pessoas que fizeram esse evento, desde essa decoração, a ideia do picolé, essa ideia de chamar a atenção, de tornar mais leve, tantas informações. Tem muita gente envolvida nisso, mas eu não poderia deixar de citar a Elaine, nossa orientadora educacional, os coordenadores de curso, e até agora, serão aí essa semana também para ajudar. A Andréia Soares, que vocês estão vendo, assim, vou chamar de layout, mas de artesanal, aquele espaço ali fora, as plaquinhas, o folder, tudo isso ela tem trabalhado para produzir, então vocês vão acabar começando a reconhecer o trabalho da Andréia em outras chamadas também. A Lúcia, que também dá um suporte fundamental. A gente está fazendo um investimento assim, político mesmo na FEBEF, de chamar a atenção da importância de todo mundo. Então, como vocês viram, foi uma mesa em que 2 técnicos estavam aqui e eles produziram conhecimento. A Elaine e o Leandro, eles tiveram que fazer muita pesquisa para trazer essas informações. E esse investimento também de transformar isso em conteúdo e estar disponível para apresentar, porque isso também é sair de um lugar confortável, de ficar lá na mesa esperando os bolsistas ou os coordenadores levarem a documentação. Então, isso também requer um investimento e eu quero agradecer a vocês por essa aposta, que dá muito orgulho para a gente de saber que a gente pode contar com essa equipe. Agradecer as professoras que estão compondo a mesa, explicar para a Alita que, na verdade, dentro do nosso estudo,
a gente está vendo quais são os docentes que têm mais bolsas. E a Alita está no top, né? E aí, como eu falei que a gente vai fazer uma primavera, ela está prevista entre as convidadas das diferentes modalidades de bolsa. Mas por que eu falei que eu ia dialogar com você? Você estava chamando a atenção de que isso aqui é uma demanda, que isso aqui é importante, mas você falou assim, mas eu já estou indo embora. Eu acho que não dá para ter contato com 58 projetos de extensão, e a gente está contando que ainda vai fazer a primavera ou o outono, eu ainda vou negociar com o Leandro, né? Sobre a pesquisa, e não se dar conta que, na verdade, a FEBEF ainda tem muito a oferecer, você ainda tem muitas coisas para experimentar aqui. Por isso é uma universidade, que é para além do currículo da sala de aula, a extensão ela é um serviço para fora, então você também pode ser beneficiada pelos serviços, você pode continuar nos projetos. Então, assim, o recomeço, ainda mais para a gente que atravessou a pandemia, ele vai se repetir muitas vezes. Tem muitos modos de recomeçar e de continuar aqui dentro, tá? Então, fica atenta, porque dia 4 sai resultado de bolsas de extensão. Assim como a Alita também tem expectativa, a Tereza também tem, a Clarissa também tem, de fazer novos processos. E ajudem a gente a sensibilizar os outros estudantes que não puderam estar para ter acesso a essas informações que estão no site, né? Porque agora já tem onde ir consultar. Olhem aquele PDF que está lá, leiam, folheiem, procurem ver o que interessa a vocês, tá bom? Então é isso. Luciana quer falar? Então explica aí. As bolsas de extensão em vigência elas vão até dia 31 de março. Então, os resultados, né, devem sair, né, 6 de fevereiro é o último dia da gente enviar a avaliação, 3. Então, a gente ainda deve ter, né, entre fevereiro e março, resultados de quantas bolsas os nossos projetos terão. E aí, inicia-se o processo de chamada para fazer entrevista, seleção dos bolsistas. Geralmente, essas chamadas ficam nas redes sociais da universidade. Então, vamos ficar atento, olhar no Instagram dela, Facebook. Tá bom? Só mais uma coisa, é importante também pensar que essa inserção dos projetos de pesquisa, eles rendem possibilidades para as monografias, para os TCC de vocês, e quem sabe, né, para as futuras dissertações, enfim, para a vida acadêmica de todo mundo. Esse negócio aqui